Como estudo da noite, eu trouxe aqui a lição número 20 do livro Boa Nova. É uma psicografia do Chico pelo espírito Humberto de Campos, que vai falar sobre Maria de Magdala, ou Maria Madalena, né, como popularmente nós conhecemos. Bem, Maria Madalena, ela era uma mulher que, à época, ela não era muito bem vista pela sociedade, né? Ela era uma cortesã, era uma mulher que, em razão de não poder ter filhos, ela era uma mulher estéril. E naquela época de Jesus, a mulher não era muito valorizada, digamos assim, né? Digamos assim, a sua opinião, as suas vontades, os seus anseios eram meio que deixados de lado. E uma mulher estéril era muito mais desvalorizada, né, do que uma mulher que pudesse gerar filhos. E por isso Maria não era casada. Em razão disso, ela era uma cortesã, ela tinha muitos companheiros, e ela era uma mulher muito bonita, né, muito altiva. Ela chamava a atenção, ela tinha um magnetismo. Em razão disso, ela vivia no luxo. Ela vivia numa cidade que era considerada uma cidade muito bonita, que era a cidade de Magdala. Até por isso que é chamado de Maria de Magdala. Vivia no palacete, cercada de admiradores, de presentes, de festas. Tudo aquilo que os prazeres materiais e carnais poderiam oferecer para uma mulher. Mas Maria não era feliz. Maria Madalena não era feliz. Porque nós sabemos que nós somos seres espirituais. Então, aquela satisfação momentânea, aqueles prazeres da carne, aqueles prazeres materiais, eles são muito rápidos. E isso não nos traz aquela satisfação íntima. Nos dizer aqui de Humberto de Campos, Maria de Magdala, ela tinha fome de amar. Ela sentia falta de amor. Porque o amor, entre aspas, que ela conhecia, era o amor carnal. Era o amor material, que tantos de nós confundimos. Muitas vezes nós confundimos o nosso amor com posse. Posse de objetos, posse de situações, posse de status, posse de pessoas. É o meu marido, é o meu filho, é o meu companheiro. E quando aquele marido, aquele companheiro, aquele filho não nos agrada, ou por algum motivo é afastado de nós, nós caímos em desespero, em decepção, sentimos vazio. E esse vazio de Maria Madalena era muito grande. Ela vivia muito angustiada. Consta ainda que, em razão dessa vibração baixa que ela tinha, desse ambiente que ela vivia, ela possuía mais de 7 espíritos que obsediaram ela. Eram companheiros de vibração dela, assim como nós temos os nossos companheiros. Dependendo da vibração que nós emitimos, dependendo dos nossos pensamentos, dependendo do estilo de vida que nós levamos, nós vamos atrair o quê? Companheiros que são simpatizantes, desencarnados, que têm a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir que nós. Então, Maria era muito infeliz. Ela buscava algo. E aí ela ouviu dizer de Jesus, que Jesus era o enviado de Deus, que Jesus estava apresentando ao povo um Deus diferente. Porque como Maria era uma meretriz, uma cortesã, ela não poderia ir ao templo para orar. Né? E nós sabemos que
que antes da vinda de Jesus, naquela época em que Jesus estava aqui na terra, o Deus era o Deus apresentado por Moisés. Era um Deus cuja adoração, cujo culto, as orações, elas tinham que ser exteriores, elas deveriam acontecer nos templos, e Maria não poderia jamais frequentar esse tipo de lugar, porque ela era uma meretriz e eles não aceitavam. Imagina, naquela época eles apedrejavam mulher adúltera. Então, imagina o tipo de rejeição que Maria sofria. Mas crescia dentro do coração dela aquele desejo de amar, de conhecer esse amor que Jesus estava pregando. Então ela soube que Jesus estava ali próximo, né? Estava na casa de Simão, e ela, imbuída da coragem, do desejo de conhecer esse amor, de conhecer esse Deus, ela vai até a casa. E é justamente esse episódio do qual ela leva o perfume, que ela lava os pés de Jesus e seca os pés dele com os seus cabelos. E aí ela trava um diálogo que é descrito por Humberto de Campos, que é o seguinte: ela chega muito constrangida naquele local, envergonhada pela condição, né, de ser meretriz e de não saber como seria recebida. E aí Humberto de Campos trava. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações. É Maria se dirigindo ao Mestre Jesus. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Então ela chega para Jesus e fala: olha, eu sou uma pecadora, o Senhor sabe que eu sou uma pecadora, mas eu vim aqui porque eu tenho sede de amor. As primeiras lágrimas lhe borbulhavam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava, com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondosamente: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino de Deus, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas deste mundo. As flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminhe agora sobre a sua luz, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Vejam só que diálogo lindo, cheio de humanidade. Humanidade referente às atitudes de Maria. Porque todos nós
cometemos equívocos. Maria, ela representa, em grande parte, os equívocos que todos nós já cometemos nessa e em outras existências. Aquelas ilusões que criamos da juventude, aquelas ilusões que criamos em relação aos prazeres materiais, aos elogios, aos galanteios, às posições sociais às quais nós tentamos alcançar. Mas o que diferencia Maria foi a humildade. Humildade para reconhecer que ela precisava de Deus, precisava encontrar o amor de Deus. Porque é necessário ter humildade para isso. Não é fácil uma mulher na posição dela reconhecer quem ela era. Porque a humildade não é a questão de você se colocar na posição de vítima, de coitado. Muitas vezes nós confundimos humildade com isso. Ah, coitada de mim, eu ganho tão pouco, eu sou tão pobre, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, a minha família é tão difícil, eu sou tão rejeitada. Mas isso não é humildade. Humildade é você saber o seu local, saber quem você é. É saber que você não está acima ou abaixo de ninguém. É saber que você é uma criatura de Deus, que você é um filho de Deus. E como tal, você tem direito de buscar o amor de Deus. Você tem as oportunidades de buscar o verdadeiro amor, a verdadeira felicidade. E completando o que eu disse, no Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores vão dizer exatamente isso, dessa dificuldade que nós temos de reconhecer as criaturas de Deus que nós somos. E que, como tal, nós temos o nosso papel no universo. Nós fazemos parte de um todo. Nós fazemos parte da criação. E para que possamos entrar em sintonia com Deus, em sintonia com essa criação, devemos ser humildes, reconhecer a necessidade de Deus na nossa vida. E no Evangelho diz o seguinte, está no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. E essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-los. Quantas vezes nós achamos que quem governa a nossa vida somos nós, que nós é que resolvemos os nossos problemas, nós é que direcionamos o nosso viver, esquecendo por completo a influência de Deus, a benevolência de Deus, a providência divina,
e o quanto nós somos dependentes do amor de Deus. E que devemos, como tal, respeitar as leis divinas. Que quando nós nos afastamos dessas leis divinas, dessa proximidade com Deus, nós chegamos ao sofrimento qual Maria de Madalena passou. É essa fome por amor, é esse vazio dentro do nosso coração que a gente não sabe como preencher. E continuando o diálogo, Maria de Madalena diz a Jesus: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Então Maria Madalena diz: Senhor, mas eu amo, mas eu ainda tenho sede de amor. Por quê? Porque ela estava amando de forma equivocada. E Jesus, nesse diálogo aqui, vai redirecionar todo o potencial de amor que Maria tinha. Porque Jesus consegue enxergar dentro de nós todo o potencial que nós temos. O que nós temos de bom, aquela sementinha que está guardada no nosso íntimo e que muitas vezes a gente não consegue enxergar. É por isso que Jesus nos diz: conhece-te a ti mesmo. Não é só conhecer as más inclinações e tentar consertar, mas é principalmente reconhecer aquilo que trazemos de bom dentro do nosso coração para que a gente possa florescer. Porque muitas vezes nós temos um potencial, mas ele está mal direcionado. Nós estamos gastando a nossa energia, o nosso potencial, em coisas que não nos elevam. Quantas pessoas talentosas no campo das artes, da música, da dança, que utiliza mal esses talentos. E aí Jesus responde, Maria, né? Deixa eu repetir aqui. No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. E Jesus responde a ela, sim, sim. Redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Ou seja, as nossas virtudes hoje, porque isso aqui é muito atual. No mundo de hoje, as nossas virtudes, o nosso potencial de fazer o bem, de fazer a caridade, de expressar a nossa arte, expressar os nossos sentimentos, está tudo muito deturpado. É difícil utilizarmos todo o nosso potencial por essa porta que, segundo Jesus, é muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Ou seja, às vezes a gente é bom só quando convém. A gente faz caridade quando convém. Faz uma caridade, tira uma foto, posta em rede social. Ou tem algum movimento pelos direitos de algum grupo minoritário e fica na moda. E aí a pessoa vai lá, se inscreve ou começa a divulgar, não porque ela está sentindo isso no coração, mas porque é conveniente. Para que ela, digamos assim, não fique fora daquele ciclo, né? Daquele meio social. Aos que amam o que lhes pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. Como isso também é aplicado no nosso dia a dia, né? É tão fácil amar quem nos ama.
É tão fácil ser gentil com quem é gentil conosco. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz. Na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. E aí Maria escuta e diz: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? E Jesus diz que sim. Que o amor que ela estava procurando, que o amor que nos sacia é aquele amor com sacrifício. E o que seria isso? É amar sem esperar nada de volta. É amar aquela pessoa que com certeza não vai ter condições de retribuir, de reconhecer o seu amor. É abrir mão do seu interesse para o bem do outro. E é esse convite, esse esclarecimento que Jesus diz a Maria, que é com esse amor com sacrifício, é que ela vai conseguir matar a sede de amar. E aí ela diz, uma das suas principais dores, externa a Jesus, uma das suas principais dores. Ela diz: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Aí ela diz para Jesus que a maior dor dela é não poder ser mãe. E Jesus a diz: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente a seus filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outra mãe? E aí ela conseguiu compreender o amor da renúncia, o amor da maternidade que ela poderia exercer, não por aquele que ela traria dentro do ventre, mas por aqueles filhos e filhas que a vida iria lhe apresentar. E aí ela diz: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo, para adquirir o amor divino que me ensinaste. Acolherei como filhas as minhas irmãs em sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e com os leprosos. Então aqui Maria entendeu o convite a Jesus. E a partir deste momento, ela modificou totalmente a sua vida. Consta que ela abriu mão de todos os bens que ela possuía, ela largou a vida de prostituição, e assim como aquele grupo de pessoas que já estavam próximas a Jesus, ela começou a seguir o Mestre. Apesar de não ser, um dos discípulos, e apesar de uma certa rejeição que os discípulos tinham dela pelo pelo histórico dela, porque aquela sociedade era muito preconceituosa. E aí Jesus diz: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Não temas, é preciso crer somente. E Maria realmente seguiu os conselhos do Mestre.
Tanto é que nós sabemos que quando, após a crucificação e a morte do corpo físico de Jesus, né, ele apareceu para ela no seu corpo espiritual. E aí, às vezes, a gente se pergunta por que para Maria de Magdala, Maria Madalena? Por que não para um dos apóstolos? Por que para ela? Eu penso que Maria, ela simboliza muito a humanidade de uma forma geral. Aquele homem, aquela mulher que possui um passado de equívocos, de erros, de dificuldades. E que Jesus ele veio para justamente para essas pessoas. Veio para nós. Para nós que erramos em reencarnações passadas. Para nós que erramos nessa reencarnação. É uma forma de Jesus nos dizer, olha, eu estou aqui para vocês. Para você que erra, para você que comete equívoco, mas para você que tem vontade, para você que tem coragem, para você que tem humildade de me procurar, para você que deseja encontrar esse amor, para você que sente falta, que sente no fundo do seu coração um desejo de amar, uma inquietude, uma aflição, uma dor que não passa, que precisa de um consolo. Eu estou aqui. Porque Jesus veio para os doentes. Ele não veio para os santos, nem para os espíritos puros. Ele veio para nós. Para as Marias de Magdala. Para as pessoas que necessitam e que lutam, que travam batalhas contra as suas más inclinações. E depois desse encontro aqui com Jesus, nós sabemos que ela procurou os apóstolos. No primeiro momento não acreditaram nela, mas depois Jesus apareceu. E aí cada apóstolo seguiu o seu caminho na divulgação do Evangelho. E Maria procurou seus companheiros em Cristo, procurou os apóstolos, mas nenhum deles aceitou que ela permanecesse em sua companhia, já temendo a vida pregressa dela. E quantas vezes nós somos julgados pela nossa vida pregressa? Vocês percebam que Jesus em nenhum momento julgou Maria, cobrou de Maria, advertiu. Não, ele apenas o que? Acolheu. Ele acolheu e redirecionou aquele sentimento, aquela sede de amor que Maria trazia dentro do seu coração. E é isso que Jesus faz conosco. Ele não nos julga, ele não nos acusa, ele não nos repreende. Ele redireciona o potencial que nós trazemos dentro do nosso coração. E Maria, então, sozinha, ela encontra um grupo de leprosos, consta aqui no livro, um grupo de leprosos que estava atrás de Jesus querendo que Jesus os curasse da lepra. E aí ela dá a notícia que Jesus já havia sido crucificado e que não estava mais entre nós. E aquelas pessoas ficam muito tristes, muito chateadas. E ali Maria percebe qual é a missão dela. Ela percebe que é a oportunidade dela de exercer o quê? A maternidade. E ela começa a pregar o Evangelho de Jesus para aquele grupo de leprosos. E assim ela permanece com esse grupo, consolando, expandindo o Evangelho de Jesus. Por fim, ela acaba adquirindo essa moléstia, e nos seus últimos dias de vida carnal, ela sai em busca
de Maria e de João, e acaba desencarnando lá. E, por fim, no desencarne dela, Jesus, quando ela desencarna, Jesus vem ao seu encontro. E aí Jesus diz para ela: eu vou ler o trechinho final. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Carnafaum e esperava o Messias. As aves cantavam, os ramos próximos e as ondas sussurrantes viam-lhe beijar os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se. Mais belo que nunca, seu olhar tinha um reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passastes pela porta estreita. Amaste muito, vem que eu te espero aqui. E aí ela teve o que ela realmente conseguiu, o que ela tanto desejava, que era amar, externar todo o amor. E com isso ela reencontrou com o Mestre. Então é essa a missão, essa é a lição da noite. É nós olharmos para o nosso interior, para o nosso potencial de amar e buscar em Jesus. Porque é nele que nós conseguiremos preencher todos os vazios, todas as dores que trazemos dentro do nosso coração. Então vamos encerrar também em oração, agradecendo por essa oportunidade. Jesus, nosso mestre e amigo, rogamos a Ti que nos auxilie, continue nos amparando, nos ajudando a passar pelas tribulações e reconhecer o potencial que trazemos dentro do nosso coração, o potencial de amor, de caridade, de perdão. Ajude-nos a controlar, a extirpar as más inclinações que também trazemos. Abençoe os nossos familiares, a todas aquelas pessoas que se encontram doentes, enfermas, que sentem angústia, dor, sofrimento pela perda ou pela separação temporária dos seus entes queridos. Que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar a superar todas as nossas dificuldades. Obrigada, Jesus, que assim seja.